Olá a todos. Nós estamos aqui de volta. Nós tivemos um probleminha com o som, né? Problema técnico. Este aqui não sabe mexer direito nos problemas técnicos, então estamos aqui de volta. Isso que é o importante. Então vamos lá. Primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que estão participando do nosso grupo. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer a vocês que estamos aqui para ajudar um ao outro e é muito importante que vocês estejam aqui conosco e é muito importante para nós recebermos as suas perguntas, porque quando vocês nos mandam uma pergunta, é uma oportunidade para a gente também aprender. Porque quando nós não sabemos a resposta, nós vamos pesquisar. E quando estamos pesquisando, muitas vezes a gente aprende coisas que nós não sabíamos. Então, a gente pode dividir, nós temos ideias novas, experiências novas, aprendizagem nova. Então, é uma oportunidade de crescimento. Então, não existe pergunta idiota. A pergunta, a dúvida, para nós, é uma oportunidade de crescimento. Então, por favor, mande as suas dúvidas. Adoro perguntas, tá? Pergunta é uma oportunidade de crescermos juntos. Então, muito obrigada. E para vocês que vão chegando, que não falam português, to you that is coming here that don't speak English, stick with us because at the end, don't speak Portuguese, sorry. Stick with us because at the end, I will be giving the same lesson in English also. Okay? Thank you, Adeline, to be here with us. And obrigada a todos. E hoje o nosso tema são os pronomes. Os pronomes eles são fundamentais para a nossa conversação, tá? Então, quanto mais cedo aprendermos a dominar os pronomes, melhor. Para evitar que a gente fala aquelas batatinhas que a gente está acostumado no português, que para a gente já virou piada, do tipo, eu amo ela, né? Que para a gente já virou piada. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, então vamos aprender os pronomes. Algumas pessoas falam, professora, mas é tão difícil. Não é difícil, não. A diferença é que na nossa língua nativa, a gente aprende ao longo dos anos. Os nossos pais, os adultos, os professores, muitos anos na escola, a gente vai aprendendo aos poucos. E quando a gente está aprendendo uma segunda língua, a gente quer aprender tudo assim em um mês, sabe? E não é assim. É com o decorrer da prática, a gente vai fazendo exercícios e tudo, e aí a gente vai pegando o hábito, tá? Então, não precisa assustar. É um bicho de sete cabeças, não. Com o tempo, a gente vai pegando o hábito de usá-los, tá? E exercitando. Tem que fazer bastante exercícios, tá? Para passar da memória curta para a memória longa, a memória permanente. Porque senão o que a gente aprende fica na memória curta e desaparece. Então a gente tem que aprender, fica na memória curta, a gente exercita, passa para a memória longa e se torna um hábito, tá? Então vamos lá. Vamos começar com o pronome, com os pronomes. Eu fiz uma tabelinha aqui para vocês,
tá? Vocês podem encontrar essa tabela na internet, gramáticas do inglês, né? No nosso curso tem essa tabelinha, tem tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos começar com os pronomes pessoais, tá? Ou sujeitos, que em português é o eu, tu, ele, nós, vós, eles, blá, 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 blá. Então, aqui, nessa tabelinha, nós vamos ter aqui o sujeito. I, she, he, it, we, you and they. O you eu coloquei aqui no plural e no singular, que é o você, tá? O você, ele é usado no plural e no singular, é você e vocês, tá? Então, I, eu, she, ela, he, ele, it. É usado para coisas, tá? Então, por exemplo, para o carro, para o lápis, para os animais, quando eles não são de estimação. Porque quando o animal é de estimação, eu posso usar ele e ela, tá? Então, nós temos aqui o we de nós, e o você e vocês, e o they de eles. Aí nós temos aqui, hoje nós vamos usar o pronome objeto, tá? Então, o I, ele combina com o me, o she, I, me, she, her, he, him. Quando você for pronunciar o him, você vai pressionar um pouquinho o seu lábio. Você não pronuncia him, você pronuncia him, him, porque termina com m. Aí você pronuncia him. It vai ser o it mesmo, o we, us, you vai ser o you também, o they, o them. O them, a pronúncia é a mesma do him. Aí você vai pronunciar them. Porque se você pronunciar them, vai ficar parecendo que é o então, tá? Então, se você não fechar o seu lábio, them, é deles, them, deles, them. Se você pronunciar them, é então, then, então, them, deles, tá? Então, me, meu, her, dela, him, dele, it, pode ser dele ou dela, de acordo com o objeto, tá? Vai variar com o objeto, tá? Mesa, cadeira, geladeira, fogão, alguma coisa assim. Us, nosso. You, de vocês. E them, deles. Them, deles, tá? Depois, nós vamos estudar os pronomes possessivos e os pronomes adjetivos, mas vai ser para o próximo vídeo, tá? Então, hoje nós vamos... eu vou dobrar aqui, tá? Nossa, que dobra feia. Essa professora, ela é disléxica, sabe? Ela é toda avacaiada. Tá? Professora avacaiada, tá? Então, aqui nós vamos estudar os pronomes objeto. Por que eles chamam pronome objeto? Porque eles vão complementar o verbo, tá? Então, nós temos o verbo transitivo e transitivo indireto. Quando nós temos um verbo transitivo e transitivo indireto, ele vai pedir um objeto, tá? Então, por exemplo, se eu vou comprar alguma coisa, né? Então, às vezes eu compro alguma coisa para alguém. Então,
Para alguém, eu vou precisar de uma preposição para. Então, é transitivo indireto. Então, se eu compro alguma coisa, é transitivo direto. Se for para alguém, é transitivo indireto. E aí, eu vou precisar de um objeto para complementar o verbo, tá? Então, por isso que ele chama objeto, porque eu vou usá-los depois do verbo, tá? Então, por isso é que chama objeto, tá? Hello, howdy. I'm not sure if I am pronouncing your name right, but thank you to be here. And if you don't speak Portuguese, I will be giving this class in English after Portuguese, okay? Thank you. Stick with us. Então, aí eu vou dar um exemplo aqui de como usar esse pronome objeto. Então, vamos lá. Eu estou falando aqui. I am buying a gift for a friend of mine. Então, eu estou comprando um presente para uma amiga minha. Então, eu estou comprando o quê? Um presente para quem? Para uma amiga minha. Então, se eu for usar o pronome, então eu vou colocar I am buying a gift for her. Aí é para ela. Então, se eu for trocar aqui, a friend of mine é she. Então, vamos colocar aqui, vamos trocar. A friend of mine é she, é ela. Poderia ser ele, mas nesse caso é minha amiga é ela. Então, vamos colocar aqui. Só que na hora que eu for trocar, eu vou colocar I am buying a gift for her. Eu não falo I am buying a gift for she. Que aí seria errado. Por que errado? Porque eu tenho a preposição aqui, ó. Eu tenho uma preposição, eu tenho o verbo aqui e eu tenho uma preposição. Depois do verbo e depois da preposição, eu uso sempre o pronome objeto. Ó, essa professora disléxica ninguém merece, tá? Então, o pronome objeto de she é her, tá? Então, vamos marcar aqui. Pronome objeto. Aqui, qual que é o pronome objeto de she é her, tá? O pronome objeto de she é her. Então, I am buying a gift for her. Eu não, I am not buying a gift for she. Tá errado. I am buying a gift for her. Ok? Então, aqui, porque depois da preposição, eu uso sempre o pronome objeto. Então, se fosse ele, eu colocaria I am buying a gift for him. Tá? Se fosse meu amigo, eu falaria I am buying a gift for him. Se eu quiser trocar a ordem da frase, I am buying her a gift. Porque depois do verbo é sempre o pronome objeto. Então, I am buying her a gift. Depois do verbo é sempre o pronome objeto. Então, para o pronome objeto, eu tenho uma regrinha. Então, eu vou colocar depois do verbo
e da preposição. Então, eu tenho uma regrinha. Depois do verbo e da preposição, eu uso o pronome objeto, tá? Então, eu não falo I am buying a new car. Não, I am buying us a new car. I am buying us a house. Or I am buying a house for us. Ok? Eu posso inverter. Aí eu vou precisar usar a preposição, tá? Mas é uma regrinha facinha de guardar. Depois do verbo e da preposição, eu uso sempre o pronome objeto. Então, coloque aí na sua regrinha, na sua tabelinha. Fácil de guardar. Sempre que eu tiver uma preposição e sempre depois do verbo, eu vou usar o pronome objeto, que é me, her, him, it, us, you and them. Ok? Então, a regrinha do pronome objeto está aí. Nas próximas aulas, nós vamos ter o pronome possessivo e o pronome adjetivo. Tá? Nós vamos fazer outras aulinhas de pronome. Muito importante, porque o pronome a gente usa nas conversações mais simples. Oi, Vilma, obrigada por estar aqui. Então, são as regrinhas básicas, tá? Então, eu vou estar dando as dicas das regrinhas mais básicas do pronome, bom? Então, vamos lá agora com a mesma versão em inglês. Então, vamos lá. Today, we are going to talk about the pronouns. The pronouns is very important because it's fundamental for a simple conversation. When we are starting from the beginning, we will start using the pronouns. Then it is very important we learn from the beginning how to use them well. Okay? And then some people say, oh, teacher, it is very difficult. No, it's not difficult. The difference is when we learn in our native language, we learn it since we are small kids. Our parents teach us, the adults, the teachers, and we have a long time to learn them. But when we are learning second language, we want to learn everything in 1 month. Everything is for yesterday. Oh, I need to learn it in 1 month, and we need to learn. It will be in a short memory, and when we do exercise and practice it, it will go to the long memory, and then it will become a practice, a habit. Because if we learn and we don't exercise and we don't practice, poof, it will disappear from your short memory. Then we need to learn and practice, okay? And then let's go with the pronouns. Here we have the subject. The subject here is I, she, he, it, we, you, and they. It is the same that she and it, but she and he, but the it is used only for things like table, sofa,
oven, stove, things like this. Book, pen, okay? For she and he is for people, okay? And for pets, sometimes we can use uh, he and she for their pet. Like, oh, if I have a dog and it's my dear pet or a cat, um, I will not call them it. It's very impersonal. Then I can call them she and he. Okay? It's very normal here in America. And EU, I put here plural and singular because they are used for plural and singular. But the verbs are conjugated in the same way for both plural and singular. Okay? And here, in the object pronoun, I have me, her, him, it, us, you, and them. Here, when you say him, you press your lips a little bit to make this sound of M. Him, him. It's not him, it's him. The same thing, it's the them. Because if you say them, it's a conjunction that mean a time, or when you make um, when you are talking about something and then you make a conjunction, you say then something will happen. Then it end with an n. Then to differentiate, you need to say them because it ends with a m. Them. Okay. Now we will stop here because later in another video I will teach about the possessive pronouns and the pronoun adjective. Okay. Then I will fold it here. My phone is terrible. Okay, I am trying to fix it, but after I folded it, it became a mess. This feature is terrible. Terrible, terrible, terrible. Okay, let's go here for an example of what I am telling you. Here I say, I am buying a gift for a friend of mine. And I am telling you that my friend is a female, then it's she. Né? Então, I am buying a gift for a friend of mine. If I will use the pronouns, what pronouns I would use here? Then I needed to observe the statement. I am buying a gift for her. Why I use her? Because after the verbs and the preposition, I use the pronouns object, the object pronouns. Because when I say the verbs, I am buying what for whom? Then I need an object to complement the verb. Then the object will be these pronouns. I can use a word like in the first phrase, I use a gift and a friend of mine. However, if I am using pronouns, I need to use these pronouns. How I will use them? I need to identify what is the subject. It's she. A friend of mine is she. What is
the pronoun that match with the subject she is her. Then I just exchange it. I change she, a friend of mine, she, then I put her. I am buying here. I am buying a gift for her. Instead to put for a friend of mine, for her. Because she, a friend of mine, she, the object, pronoun object for her. I don't say I am buying a gift for she. Wrong. Bang. Mistake. No, I am buying a gift for her. Or I say, I am buying her a gift. Then you say, teacher, how I will identify it? It is easy. After the verb and the preposition, I always use the object, the pronoun object. After the preposition, I don't use I am buying a gift for she. No, no, no. I am buying a gift for her. Or I don't say I am buying she a gift. No, no, no. Bang. Wrong. I say I am buying her a gift because buying is a verb. Okay? Then the rule, the basic rule. After you write there, after verb, preposition. Here, after verb and preposition, I always use the object, pronoun object, me, her, him, it, us, you, and them. Then if I say, I am buying us a new car. I am buying a house for us. I am buying them gifts. I am buying gifts for them. Okay? After verbs and prepositions, always use the object. Okay? If you have questions, please send me your questions. Okay? Thank you. The next class I will talking about the possessive pronouns and the pronoun adjective. Don't miss those here are important classes. I believe you don't want to be talking ugly English. We are here to help, make jokes, and you can call me crazy teacher, but it is to help. Okay? If you have a question, please send me your questions. All the questions are always welcome. Thank you again. Don't forget to visit our website www.eslforyoursuccess.com. Thank you again. We will see where I wait you back. Obrigada a todos. Vejo vocês. Não esqueça de visitar o meu site eslforyoursuccess.com. Ok? See you. Obrigado. Bye bye.